Olá, seja bem-vindo a mais uma dose de história, ou melhor, uma overdose de história. Hoje vamos falar sobre um assassino, um serial killer diferente. Na noite entre 25 e 26 de julho de 1471, o Papa Paulo II, ainda jovem no vigor de seus 54 anos, encontrou inesperadamente a morte, vítima de uma overdose de melão. Ele tinha comido 2 melões muito grandes. Aquela refrescância doce e açucarada era um presente celestial para Paulo II no final de um dia abafado e atarefado o dia todo no consistório. Segundo Nicodemo Trincadini, conde do Palatino, o ruborizado pontífice chegou ao ponto de comer 3 melões, não só 2, além de acompanhá-los com outros alimentos, de uma substância suspeitosa, como já estava acostumado a comer há alguns meses. Pode nos parecer estranho que a morte de um papa tenha sido diagnosticada como causada por excesso de melão. Mas não foi a única morte que essa letal fruta causou. Não satisfeitos por terem matado o Papa Paulo II, os melões letais também mandaram a uma vida melhor Clemente VII em 1534. Um tempo antes, em 1493, Frederico III de Habsburgo recuperava-se bastante bem de uma amputação, quando uma fatia letal de melão o derrubou de repente. Idêntico, em todos os sentidos, àquele que, anos depois, também mataria o seu filho, Maximiliano. Mas a longa lista de vítimas destes assassinos em série não termina aqui. Os melões mataram também o rei Alberto II de Habsburgo e o barão de Rougemont. Em 1682, minaram irreparavelmente a saúde do governador do Novo México, forçando-o a renunciar às pressas. E, para completar, em 1641, também conseguiram derrotar o Dr. Guy de la Brosse, que era um médico tão estimado a ponto de ter tratado o próprio rei da França. E além disso, ele era um botânico, um especialista em plantas medicinais. Irônico, não? Isso sem falar de todas aquelas pessoas que não estão nos livros de história. Claro, é muito improvável que tenham sido realmente os melões que enviaram essas pessoas para o Criador. Porém, os médicos da época consideravam a morte por overdose de melão absolutamente plausível. Como John Gerard explicou, por exemplo, ao publicar o seu General History of Plants em 1597, os melões, sendo particularmente frios e úmidos, devem ser consumidos com grande moderação. O nosso estômago só consegue digerir pequenas quantidades. O consumo excessivo ou muito frequente faz com que esses frutos perigosos fiquem estagnados no nosso estômago, acabando por apodrecer ali. Não é preciso ser nenhum gênio para imaginar as consequências dramáticas que advêm de ter um melão podre se decompondo no seu estômago, sem poder subir ou descer. É necessária sim uma certa imaginação para poder conceber, como John Gerard, como os melões podem causar epidemias. Segundo ele, os pacientes oprimidos por melões podres tendem a exalar miasmas perniciosos, que, se encontrarem uma forma de se espalhar pelo ar, podem dar origem a febres pestilentas. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Tanto que durante a Guerra Russo-Prussiana de 1722 a 23, o czar Pedro o Grande assinou um decreto proibindo as suas tropas de consumirem melões, considerando-os responsáveis por uma febre contagiosa que dizimava os soldados em missão. E é bem provável que os soldados tenham obedecido e a partir dali já não comiam essas frutas letais. No início do século XVI, o viajante inglês Thomas Coryat ficou muito seduzido e perturbado com o seu primeiro encontro com o melão veneziano. A doçura destes frutos é tal que tem seduzido inúmeros homens, conduzindo-os a utilizá-los sem qualquer moderação. E convidava os seus leitores a serem cautelosos com o uso dos melões. Uma coisa é estar atento aos perigos de consumo excessivo,
e outra coisa é poder dizer chega após a primeira mordida. Chegando a esse ponto da história, nos perguntamos: ok, mas isso era uma loucura, uma doidice, ou teria alguma lógica por trás de todo esse delírio? Bom, existia uma lógica sim. Os médicos da época raciocinavam dentro dos rígidos marcos da medicina galênica, de Galeno, aquela segundo a qual a boa saúde de um indivíduo é determinada pelo equilíbrio perfeito dos 4 humores: quente, frio, seco e úmido, que compõem o nosso organismo. Se tratamos a questão nestes termos, é bem razoável que o melão, que é muito frio e úmido, pareça capaz de gerar desequilíbrios perigosos no nosso organismo. O costume de comê-lo com uma fatia de presunto, que existe na Itália, deriva precisamente das recomendações dos médicos renascentistas, que viram na carne um alimento quente e seco, capaz de reequilibrar o prato. É claro que a ciência moderna já refutou a teoria dos 4 humores. Porém, falando do terror com que os homens do passado viam os melões, a historiadora Sylvia Lovegren salienta que essas ideias antiquadas não são necessariamente e totalmente infundadas. Os melões crescem diretamente no solo, muitas vezes entrando em contato com fezes de animais ou humanas. Melões reticulados, cuja casca tem uma superfície densamente reticulada, podem ser facilmente penetrados, contaminados com bactérias e outros patógenos. Se o melão não for lavado adequadamente antes de ser fatiado, os patógenos podem facilmente entrar no corpo humano e causar graves doenças e até a morte. E realmente, uma pesquisa no PubMed nos mostra como, espantosamente, entre 1984 e 2002, cerca de 1.434 cidadãos norte-americanos ficaram doentes após consumir melões contaminados e não devidamente lavados. Destes 1.434, 42 precisaram de internação e 2 faleceram infelizmente. Então é possível que, numa época em que os padrões de higiene eram certamente muito inferiores aos nossos, que algum lote contaminado de melões tenha realmente causado danos em todo o mundo, contribuindo a dar origem ao medo generalizado em relação a esses frutos. Felizmente, a ciência de hoje nos garante que a morte por overdose de melão existe apenas nos medos dos homens do passado. Então, bom apetite! Aproveite seus melões! Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos aqueles que têm o problema de serem viciados em melões.